Fala, senhores da embaixada, eu, Carlos Blasi, junto com eles hoje, nosso convidado especial, Lucas. Boa noite, Opa, e do outro lado ele, o Rafa, o cara mais inteligente da embaixada, começando um São Paulo Cerveja e Resenha. E hoje vamos falar um pouquinho dele, o artilheiro da Copa do Brasil, aquele jogador que eu nunca critiquei, não sei vocês. Eu critico, hein, mas tô torcendo, né? Vamos torcer pelo cara aí. Eu vou achar o comentário dele aqui e ele vai ter que justificar esse comentário pra nós, hein, Rafa? Lucas, o defensor do Pablo até o momento. E aí, Lucas, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Você é um cara que tem uma opinião muito centrada, uma opinião muito boa no grupo, obrigado. Por isso foi o nosso convidado de hoje. Obrigado. Tamo aí. Vamos defender as nossas opiniões. Isso aí. Vou começar com ele, Rafa. Eu quero saber um pouquinho, pra gente dar uma passada rápida no jogo de ontem, qual que foi a importância da vitória do São Paulo ontem sobre o Vasco na Copa do Brasil, Lucas? Eu acho que foi importante pro Crespo, além da vitória pro campeonato, eu acho que foi importante, o Crespo conseguiu aproveitar o elenco. Nesse esquema que ele tá fazendo de poupar alguns jogadores, de saber fazer o rodízio do time. Nossa, a gente sabe que é uma temporada muito puxada pro São Paulo, a gente emendou 2 temporadas. E eu acho que o Crespo tá aproveitando. Alguns pontos ainda, ele não pôde usar os volantes ali, né? Tipo, teve que colocar o Nestor numa posição que não é a melhor para ele, mas eu acho que foi bem. Eu acho que resgatou alguns jogadores também, resgatou alguns jogadores que estavam embaixo, o Orejuela, o Pablo. Eu acho que foi bom, foi positivo. Um saldo bem positivo até pelo dinheiro que pode entrar no caixa, né? Com essa possível classificação aí, né? E aí, Rafa? Cara, é bem engraçado, né? Porque a gente veio de uma derrota vergonhosa. Vamos falar um pouquinho antes, né? O jogo contra o Racing. Pra mim, o segundo melhor jogo da era Crespo, né? Só perdeu pro jogo contra o Flamengo. Depois, o pior jogo contra o Flamengo. Um jogo que ficou pra história. E agora a gente volta e tem um fôlego, né? Que mostra a limitação do nosso elenco, mas também mostra um poder de reação. Então, é isso que eu quero levar desse jogo. Acho que isso daí resume bem. Do Orejuela, cara, achei uma boa. Eu acho que ele não estava tão confiante porque ele foi obrigado a jogar em posições que não era dele. Sim. E comprometeu um pouco psicologicamente. Então, ele fez o certo, ele jogou sério, não inventou, não comprometeu em passe, não comprometeu na defesa. Então, ele fez uma partida bem concisa. Eu acho que a gente esqueceu de falar um pouquinho dele ontem. Quem não acompanhou o pós-jogo, acompanha lá. Tava os Rafa fazendo um pós-jogo muito bom, acho que bem resumido, né? Então acompanha lá. Velho, pra mim esse jogo aí, eu acho que é aquilo, é a continuidade do São Paulo no campeonato, nos demais campeonatos, né? A gente já vai falar dessa prioridade que eu acho que o São Paulo tem que ter. Mas ganhar é sempre bom, né, cara? Ainda mais quando a gente toma uma sapatada um jogo antes, né? Eu achei que poderia o São Paulo nesse jogo entrar abalado, mas eu gostei de ver a intensidade do São Paulo do início ao fim. Sem dúvida. Né? Especialmente na primeira parte, cara, o São Paulo tava moendo, tava arregaçando. Não, os primeiros 10 minutos. Tanto que eu pensei, amassou. cara, tem que fazer gol nos primeiros 15, porque 5 minutos e bola na trave, e chute, e Rigoni indo pra cima, e Pablo puxando a marcação, e os caras subindo. Aí eu pensei, cara, se a gente fizer 3 gols, eu vou ficar muito feliz hoje, porque eu me sinto mais confiante pra São Januário. Não saíram 3, mas 2 tá de ótimo tamanho. 1-0 me deixaria decepcionado, né? Porque o time 1-0 é muito pouco. Teve um volume de jogo muito bom. E 1-0 acho que não representaria muito bem. Eu acho que o 1-0 complicaria muito pro que o Crespo tá Apertado, fazendo, né? Nessa do rodízio, porque a gente precisando, 1-0 ele teria que às vezes sacrificar alguns jogadores que estariam cansados, ele teria que botar pro sacrifício mesmo ali, pro tudo ou nada. E agora ele já pode pensar melhor no que ele pode fazer, ele já tem mais uma folga um pouquinho mais, não é tanto, se fosse 3, 4 seria perfeito. Mas 1-2 já é como que a gente viu que o Vasco foi bem em alguns momentos, mas também não é nenhum... Limitadíssimo, não, o time é super limitado. Em alguns momentos limitado. ele deu um sufoco, mas também é limitado. É um time que... E, cara, é um time muito kamikaze, né? O Lisca, ele não é doido à toa, né? Cara, no segundo tempo tinha uma hora que os caras iam pra cima com tudo. 4 caras lá no ataque, você olhava pro meio de campo, tinha mais 3. Na zaga, os caras subindo também. Você pensa, cara, o que os caras estão pensando tinha hora que o Castan tava de lateral, então, velho. Cara, é um negócio muito louco, cara. Os caras não guardam posição. Na verdade, o Lisca, é o primeiro jogo do Lisca? Foi, né? Não lembro se é o Eu primeiro acho ou que é o segundo. primeiro depois de treino, né? Acho que o outro ele já tava verdade, com o time, mas ele não teve tempo. Eu acho que ele só acompanhou o primeiro jogo do Lisca.
E o Lisca é aquilo, cara. Ele é o cara que ele chega, ele dá uma injeção de ânimo nos jogadores. Então esse segundo jogo aí Entra na mente do não cara. vai ser tetinha, não, cara. Não, vai ser mais porreta. É. E o Vasco já melhorou. Tipo, quem assistiu o Vasco antes e assistiu o Vasco depois da chegada do Lisca, percebe que já arrumou um pouco Dá uma ali, já deu uma injeção de ânimo, arrumada, né? já deu uma arrumada. Então, a tendência é a gente encontrar um Vasco mais difícil, mais ajeitado. Sim, exatamente. Então, vamos pegar um gancho aí. O Luiz Fabiano deu uma entrevista falando muito bem do Cano. Do Cano, O que eu vocês vi. acham aí? É uma boa alternativa para o nosso ataque? Um cara a ser considerado? Primeiro que eu acho que ele não sai do Vasco. Ele já deu declarações que ele quer encerrar a carreira no Vasco, ele quer ter uma estátua no Vasco. Segundo, que a diretoria já deixou claro, já em vários outros momentos, que não tem interesse no Cano. Eu acho que pro Vasco, ele é um ótimo atacante. Só que vamos analisar. No jogo de ontem ele não fez nada. Então, exatamente. Tipo, não demonstrou. Ele não foi muito acionado também. Mas eu acho que o time não teve um interesse tão grande em criar jogadas para ele. Eu vi um Mas time mesmo muito. quando ele pegou a bola, muito velho, vertical. o Miranda botou ele no bolso fácil. Não, sim, Não, colocou. não dá pra. Não tinha nem. Mas Mas aí não eu adianta ter um atacante que o zagueiro bota no bolso. Mas eu Mas acho aqui que seria também uma boa o- opção pro São Paulo. Mas acho que Eu assim, é que o nível do Miranda, assim, o nível dele, tipo. Acho que não. Aí entra naquela conversa que a gente tava tendo um pouquinho antes de Antes. começar a gravação, né? Que se o Crespo tivesse, não teria deixado o Trellis sair por conta de não ter um jogador na posição É, dele. Pra tem isso. compor o elenco, Pra sabe? compor o elenco, É que entendeu? eu acho assim, uma Então- coisa é você ter no elenco, outra coisa é você gastar pra tirar, porque ele tem contrato com o Vasco, exatamente. né? Teria Daí, que pagar. daí é aquela questão, tipo, Não, você quer vir, exatamente. o quanto você está interessado a vir, né? Mas, É. tipo, eu não vejo, assim, tipo, tudo isso que o Luiz Fabiano falou, sabe? Mas pra compor elenco, acho que seria bem interessante Sim. mesmo. Será que é Mas amigo eu- pessoal dele? Ah, tá com cara. Será que ele quer virar empresário agora do cara? Sei lá, vai saber, né? Fabiano tá aí agindo em outra Mas eu área. acho que tem um por- amigo pra indicar. Eu acho que só pelo elenco enxuto que a gente tem, eu acho que seria uma boa opção. Nesse sentido, sim. É aquilo que a gente tava falando. Se a gente. Acho que é aquilo que a gente tava falando mesmo. Tipo, se o Crespo tivesse chegado antes da saída do Trellis, pela falta de um jogador assim, não pela qualidade do Trellis, ele não teria deixado sair. E é a mesma situação do Cano. Hoje a gente olha pro elenco, a gente não tem nenhum jogador igual o Cano. Mas se for pra buscar, que vá buscar mesmo o Benedetto, o Caleri, tem que buscar alguém que venha, porque a gente tem Libertadores, a gente tem campeonatos maiores, né? Tipo, são jogadores maiores que o Cano. E esse caso do Benedetto tá enrolado Tá. demais, hein? Ih, já virou novela Muito, mexicana. cara. Já. É, Nossa, tá muito- não basta a novela Caleri, né? Que vale a pena ver de novo. Não, que é todo e ano, agora é começou todo o ano. Benedetto. É todo Caleri é toda Caleri, toda a época. abre uma janela, olha o Caleri vindo aí. É. Não, ele faz uma postagem no Instagram, não tem nem janela aberta, já vira... E é sempre a mesma postagem a cada 6 meses, né? Ó, tá Isso, vindo aí, tá chegando. Exatamente, é um saco, cara. E o seguinte, se você não gostar do que eu falar, pode me xingar aí nos comentários. O Caleri, se vir, não vai render a mesma coisa. Não sei o que vocês pensam. Ah, cara, eu nem considero, na verdade. Eu nem coloco no radar. Primeiro que quer ganhar um rio de dinheiro. Depois que saiu de São Paulo, não jogou em nenhum lugar. Tipo, de jogar bem. E nenhum clube representativo. Então, cara, ele jogou com a gente em 2016, cara. Já faz 5 anos já. Então, vamos acordar pra realidade. Se vier, será um outro cara completamente diferente. não é o mesmo. 5 anos Outras mais expectativas. velho. Então, vamos ser realistas. Não Eu vamos acho achar que ele é a um mesma bom coisa. jogador, eu acho que seria muito bom. Agora parece que a diretoria já descartou, né, por causa dos valores. Tá muito alto, cara. Só que é aquilo, se a torcida esperar o Caleri de 2016, vai se Com decepcionar. certeza. E Igual aí... a gente se decepcionou com o Hernandes achando que ele seria o Que mesmo eles- jogador de 2017. Exatamente. Embora todo mundo foi unânime, né? Uhum. Todo mundo foi unânime quando o Hernandes queria voltar. E todo mundo, não sei se todo Pediu, mundo, mas né? pelo menos 90% também quer a volta do Caleri. Sim. Se o cara não render, aí começa aquela cornetagem a lá Diogo, né? O do Hernanes, a única condição que foi feita, a única crítica que tem que ser feita, porque a torcida queria ele. A única crítica foi que a diretoria não soube negociar com ele e deu pra ele o que ele queria. Ele pediu o salário, a diretoria foi e deu. E eu concordo com você quando você fala que a diretoria não soube negociar com o Hernandes, e eu acho que é isso mesmo. Só que, quando a gente fala do Hernandes, a gente lembra das conquistas e lembra principalmente de 2017. Mas a gente não pode esquecer do Marcos Guilherme, cara. Marcos Guilherme em 2017 ele foi tão... Não foi tão importante, mas foi muito importante. Muito importante. Que nem o Hernandes. Ele era um desafogo ali, né? Ele era Então, um desafogo ali. Exatamente. É, o que a gente estava conversando em relação à obediência tática do cara, que se tivesse que correr até a zaga para defender, ele corria.
se defende bem ou não, mas corria. Se tivesse que atacar, ele atacava. Bem ou mal, atacava. Então, a gente até conversou aqui que a diferença entre um e outro é que o Hernanes ele foi uma referência, né? Você até falou muito líder. bem. Exatamente. Líder é a melhor palavra que define o Hernanes e esse foi o diferencial dele. Então, quando você pensa em 2017 ou quando você pensa em Hernanes, você pensa no cara que ajudou a ganhar título e a livrar do rebaixamento. E, cara, uma história muito foda. Mas voltando agora pro jogo do Vasco, cara, esse jogo aí tem uma outra parte boa. É a pressão em cima do Crespo, cara. Se perde esse jogo, tomando aquela lapada do Flamengo e perde mais um agora, a torcida, cara, ia cair em cima. Com certeza, né? Tipo, seguida. Não, com certeza. Né? Já iam pedir a cabeça dele, já. Já estão pedindo. Já tem gente com tem- saudade do Diniz. Tem gente com saudade do Diniz. quem diria? Já compara, né? Faz comparação direta, né? Tem coragem ainda. Não dá. É bem isso. Foi bom pro Crespo poder respirar e continuar com o rodízio dele, com a mexida no elenco e mostrar pro pessoal. A entrevista dele pós-jogo foi muito importante, que ele tá falando, nós estamos trabalhando, nós estamos aí e tem que ser assim. Os jogadores não são robôs, né? Eu acho interessante que quando ele erra, ele não tem medo de falar eu não errei. Ele chega muito e erra. honesto. Ele falou contra o Flamengo, teve falhas, isso e aquilo e ponto, cara. Vamos tentar não repeti-la, né? Mas agora, cara, velho... Eu gosto muito da entrevista dele, que ele não é aquele técnico cuzão, né? Tipo, Isso, aquele cara, não, tipo, ele fala... mas também com esse elenco aí, entendeu? Ele defende o time, mas ele não esconde as vulnerabilidades do time. Vocês lembram do Rogério? Uma das tem. críticas que o Rogério tinha como técnico era isso, porque ele batia, o repórter perguntava, ele dava na cara do repórter. Aí isso daí acabava com o E vestiário, ele não assumia que o time... Deixa eu abrir aqui minha jaqueta, né, cara, pra mostrar o moletom na embaixada. Galera, só pra vocês saberem, aqui tá 2 graus agora, 2 graus. E caindo. Sim. Tá complicado. Velho, mas vamos lá. Sábado, um jogo, cara, mais uma bronca que o São Paulo vai pegar. Eu não lembro se é Palmeiras e São Paulo ou São Paulo e Palmeiras. É no Morumbi esse jogo. É no Morumbi? São Paulo e Palmeiras. Cara, jogo em casa, acho que a nossa chance é maior. Eu falei no pós-jogo e digo aqui também. Eu acho que a gente empata. Mas cara, é um jogo de uma exigência física muito grande, cara. O Palmeiras é um time fisicamente forte, então é um embate que vai exigir. É um clássico, cara, e dá medo, porque a gente já teve um jogo muito desgastante ontem. A gente perdeu o Arboleda aí por lesão, não sei quanto tempo. Acho que ele fez exame hoje, lesão, né? Posterior eu não sei o que deu no exame, mas ele fez o exame. Posterior. Mas, tipo, provavelmente umas 2 semanas. Porque o cara tem um biotípico fudido também, né? Se lesiona pouco. Mas mesmo assim, cara, um dos principais jogadores. Aí a gente vai jogar contra o Palmeiras, um time com uma imposição física muito grande, vai exigir demais. Então eu tenho medo disso. E a gente precisa de resultado. E a gente tem 2 problemas pra esse jogo, né? A gente não tem um Wellington suspenso e não tem Benítez suspenso. Então, o Benítez, por um lado bom, ele descansa. Sim. Agora, o Wellington ali, tipo, o Reinaldo joga 2 jogos seguidos, né? E contra o Palmeiras, marcação, a intensidade dos caras monstra também, né, cara? Então, não vai ser fácil. É torcer pra não sair com ninguém lesionado. Sim. E aquilo, é um jogo pra... Se fizer o que fez com o Flamengo no começo, fazer um gol, e diferente do Flamengo, fechar a casinha e levar esse... Cara, leva 1-0, um empate e vamos embora, velho. Mas também tem outra coisa, né? A questão do poupar e quem que você vai substituir, né? Igual a gente estava conversando aqui antes de gravar, a substituição foi infeliz e acabou comprometendo muito o time. E eu acho que isso tem que ser levado em conta também. Mas essa parte de poupar, a gente tem que entrar em um outro assunto que é priorizar. Priorizar. Né? Boa. Né? A gente tem que entrar nesse assunto para priorizar. O que hoje é mais importante para o São Paulo? Cara, eu não diria mais importante, mas qual que é o caminho mais curto para um título, entendeu? Então, o que eu coloco? Grana, a gente precisa de grana, dificuldade assim, qual campeonato vai desgastar menos o elenco, é menos complicado e te dá um retorno financeiro bom? Copa do Brasil, cara. Copa do Brasil. Libertadores não tem como mensurar em termos de importância. Até porque o confronto que a gente tem agora é porreta, né? A gente tem o Palmeiras paixão pela Libertadores. Mas é muito desgastante. É claro que a gente tem que fazer o possível, mas eu vejo a Copa do Brasil muito mais fácil para São Paulo. É um título que a gente não tem também, né? Eu acho, sim, que o Crespo tá fazendo certo. Eu acho que se a gente tivesse ganho aqueles pontos contra a Chapecoense e contra o Cuiabá, o Crespo estaria poupando
Sim, teria poupando forte no brasileiro e não só fazendo um rodízio, que ele não tá poupando, né? Porque os jogadores estão indo pro jogo. Poupar e deixar em casa, né? Dormindo. Ele tá levando pro jogo. Então o jogador tem entrado. Ele tá fazendo uma mescla mesmo, um rodízio. Eu acho que ele estaria poupando mesmo, mas ele não tem como fazer isso pela situação que o time tá é muito limitado, no brasileiro. Não, o time tá no brasileiro. A gente tá ali na beira da degola. Nesse momento é difícil priorizar. Eu continuaria fazendo o que ele tá fazendo. Tipo, mesclando, vendo a condição física dos jogadores e evitando ao máximo uma lesão ali, então, com base na fisiologia. Vamos pegar um exemplo, quando a gente fala em poupar, né? Não sei se é a mesma opinião que o Carlos tem. Vamos pegar duas peças aí que eu considero tipo chave, né, no time. Miranda e Benítez, por exemplo. Amanhã o Benítez eu talvez não colocaria para jogar, se ele tivesse disponível. Contra o Vasco, ou talvez colocaria amanhã, mas não colocaria contra o Vasco pelos 2 gols, entendeu? Mas, por exemplo, se a gente tivesse uma condição mais apertada, ganhou de 1-0, cara, pouparia amanhã pra jogar contra o Vasco, porque eu acho que seria mais fácil. Não, esses jogadores, sem dúvida. Daí, tipo, é mais nesse sentido, sabe? Aquele cara que não tem substituto imediato, já tem um certo histórico. Cara, o Miranda nunca foi um cara de se lesionar, e contra o São Paulo eu tenho medo de ver o cara numa dividida. Mas eu acho que ele não jogaria com o Miranda nesse final de semana se ele não tivesse perdido o Arboleda. Sim, eu concordo. Eu acho que que esse assunto agora de poupar nesse final de semana ele é muito difícil, cara. É difícil. O clássico ele tem um peso diferente. É o clássico e a posição do time no brasileiro. A gente tá muito mal no Brasil. Mas assim, eu acho que o campeão brasileiro a gente não vai ser. Vamos ser realistas. Não é uma temporada. Não é uma temporada pra ser não vai ser realista. Eu também acho que pode... não tem time pra cair, porque existe não time tem. muito não, pior tem, do que time pior. né? Sabe, não por mérito do São Paulo, mas sim por demérito dos outros. Sim. Mas sabe qual é o problema? O problema é que tem um torcedor muito imediatista que coloca uma pressão onde não precisaria, entende? Então, eu acho que isso acaba afetando um pouco. Não vou dizer o clube, mas alguns jogadores menos experientes, digamos assim. A maldita rede social, né, cara? Então, exatamente. Você não sei se chegou a ver o especial, mas o Reinaldo ele falou muito sobre isso. Que ele lia os comentários e, cara, acabava com a moral do cara. Ele ficava muito mal, né? E o Reinaldo é um cara que sente muito isso, né? Sim. Tipo, e fica muito visível, cara. Visível, é visível. Eu acho que... Mas ele sente, mas no mesmo tempo ele procura, né, cara? Ele procura. Ele pede. Aquele cabelinho dele ali, ele pediu, né? Tem uma certa provocação, né, cara? O cabelo da cervejaria lá, ele pediu. Eu acho assim, cara. O campeonato do São Paulo, no brasileiro, a temporada do São Paulo era essa. Não brigando pelo rebaixamento. Se a gente contar os pontos perdidos contra Chapecoense e Cuiabá, era isso. A gente estaria ali 13º, 16º. Era isso. Era pra no final do campeonato, ali da segunda metade pra frente, tentar um sprint pra brigar por Libertadores, ali jogar mais pra cima. Mas a ideia da temporada era essa, era brigar pelas Copas. É trazer título pro time que tá precisando. Sim. Só que esses tropeços ali atrás complicaram a temporada. Sim, velho. A gente perdeu ali 9 pontos ali dentro de casa praticamente, né? Foi Cuiabá, foi Chapecoense e Fortaleza. Né? O Fortaleza ainda era uma coisa que podia ser um empate ali, um resultado. Ele tá vindo muito bem, né? Agora Chapecoense e Cuiabá não dava. Não, tá brigando, vai brigar pra não cair. Mesmo assim, Chapecoense a gente foi garfado. Cara, eu discordo quando vocês falam, poderia ser um empate com o Fortaleza. Não poderia ser um empate, cara. Então, quando mas é que eu digo pelo momento do Fortaleza. Exatamente, o Fortaleza tá tá no momento, muito cara. bem, O Fortaleza tá no momento de muita gente. É inadmissível, cara, inadmissível. Os caras mandaram no jogo. Eles tem isso. Não, sim, entendeu? Acho que assim, tipo... Mas enfim, já estamos voltando muito, né? Mas se a gente for voltar, cara, a gente vai voltar na era é mais olhando pro futuro, é mais olhando pra esse atual momento e pra frente, que a gente só tá vivendo esse momento do Crespo. Tá com essa rotatividade menor e essa falta de poupar jogadores e priorizar pelo momento que a gente tá no brasileiro. E é muito difícil. Imagina um técnico com uma pressão que ele tá tendo e tem que decidir que jogador que ele vai pôr, como que ele vai fazer, e sendo que ele sabe que o jogador vai arrebentar ali, tipo... Cara, eu queria que o Diogo tivesse aqui, eu queria ver o que ele faria. O que ia falar. Eu queria ver o que ele ia falar numa situação dessa. Colocar o Diniz. Vou colocar o Diniz. Não, mas, cara, falando em termos de brasileiro, cara, infelizmente, por mais que doa que eu vou falar, o São Paulo, o elenco que nós temos é um elenco para meio de tabela, porque é um campeonato muito longo, um elenco muito enxuto. Quando eu falo elenco enxuto, cara, tipo, a maior parte das peças, se você tira fulano, você não tem ninguém para colocar. Exatamente. Porque tem alguns ali que eu ainda defendo, que não serve nem para compor elenco do São Paulo, entendeu? Quando eu tava conversando com um colega, até flamenguista, eu falei, cara, eu tô tão envergonhado dessa porra aí que aconteceu, que em algum
alguns anos, se você pega todo o time reserva do São Paulo e coloca pra jogar contra o time do Flamengo, não deveria tomar 5, porque 5 é muita coisa, cara, é muita coisa. Mas daí é uma série de questões. Desgaste físico, desgaste psicológico, Sim. viagens, maratona. Mas, cara, deu pra ver no jogo do Flamengo a diferença, cara. A gente começou o jogo com um número altíssimo de jogador da base. O banco tinha jogador da base. Sim. O Flamengo, ele tira um e coloca o Pedro. Entra o Pedro, velho. Que é a reserva dos caras, olha a reserva dos caras. O cara custa uma fortuna, velho. O salário do cara... Michael. Cara, Entra o Michael. Mas o Michael também não é lá essas coisas. Mas, pô, não, o cara não é custa uma fortuna. O cara não é lá essas coisas pro Flamengo. Pro porque ele Flamengo? pode encaixar muito bem em vários times aí. Bota qualquer time da Série A, o cara destrói, velho. Não tem como. Velho, É incomparável. Mas falando em jogadores, eu fiz uma enquete no Instagram. A enquete Polêmica. é o seguinte, Polêmica. mais ou menos, mas... mais ou menos. Só que o resultado tá me surpreendendo, cara. Porque eu coloquei o gol do Pablo, né, no Stories, e coloquei assim, já deu ou eu acredito? Cara, por incrível que pareça, a galera tá acreditando no Pablo ainda. Cara, tem que acreditar. O Charles falou assim, eu acredito. Na verdade eu nem li. Truco! Entendeu? Então, cara... o voto era secreto, desculpa, cara. Velho, mas cara, velho, o que você tem pra dizer do... Vou começar com ele agora, Rafa. O que você tem pra dizer do Pablo, Lucas? Eu acho que o Pablo tem 2 problemas. Primeiro, Nasceu? o preço que foi pago o preço que foi pago por ele. Isso prejudica demais o que as pessoas imaginam quem é o Pablo. Expectativa, né? A expectativa é absurda. E o segundo, as pessoas acham que ele é ele joga numa posição que ele não joga. Ele não é um camisa 9 centroavante. Nunca foi. Ele é o jogador, mas mal comparando muito, tipo, a gente vai pôr em patamar diferente. Mal comparando, ele sempre fez o que faz o atacante tipo Firmino, que é um jogador que sai da área. Ele não sabe jogar de costas pro gol. Ele não é aquele jogador que vai receber a bola e segurar. Ele não é um Aloysio que abre a capa do Batman. Esquece, galera. Vocês têm que olhar o Pablo, que ele é um atacante que ele abre espaços. O gol do Rigoni é o Pablo puxa a marcação, o Rigoni entra. E ele vai fazer isso muito bem. Olhem os jogos do Paulista, ele e o Luciano. O Luciano teve muita oportunidade e ele fez muito gol de rebote porque ele abre esse espaço e o Luciano entra. O Luciano aproveita muito bem esse espaço. E o Rigoni aproveitou muito bem. Agora, esperar que ele seja No pós-jogo ele fez um comentário ontem, né? Tá, continua que eu quero trucar, que eu pensei numa... Não, então truca daí. Pra não perder o time. Cara, eu tava pensando nisso, eu tenho uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto, mas o pessoal fez e vou ter que comentar aqui, que é comparação. Colocou um lance lá em que o Rigoni tocou pro Pablo, o Pablo isolou a bola e tava só ele. O problema é que o Pablo ele perde muita oportunidade, muita chance. Sim. Outro problema também, no jogo de ontem ficou evidente. Teve um lance, cara, que ele poderia ter pego de primeiro, ter dominado, chutado. Não sei por que diabo o desgraçado foi tocar pro Rigoni, que não tava na melhor posição. Então, não sei se é uma questão de ansiedade. Isso é confiança. Não, confiança total. Porque no Paulista ele fazia esses gols. Mas uma coisa que eu percebi ontem, o que você falou foi bem verdade, de puxar a marcação, até o momento que os caras viram que ele falhou nesse lance, cara. Depois os caras bem assim, vamos deixar mais livre. Não teve mais marcação homem a homem, de arrastar o cara, mas teve marcação por zona em cima dele. Então, pode ser uma questão de motivação, mas, cara, hoje eu penso o seguinte, a minha motivação, tipo, se eu fosse um jogador, seria o seguinte, não vou chutar daqui do meio de campo porque eu não tô bem, entendeu? Eu não acredito tanto na motivação quando o cara tá embaixo do gol, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que ele tá muito ansioso por um resultado, ou não sei, mereceu o gol, ele tava precisando do gol. A gente precisava ver ele fazer esse gol. Os números da enquete até o momento é o seguinte: 68% eu acredito, contra 32% não dá mais. Aí, Pablito, você tá com moral, hein, velho? Vamos ver se vai... Mas, vai render mas convenhamos, a expectativa da torcida. Quando você vê né, o Pablo... quando, por exemplo, o último jogo aí, o Pablo entrou. Cara, dá uma tristeza, entendeu? Tipo, dá a impressão que o jogo já acabou. Porque, pelo histórico do cara, quando o cara entra no segundo tempo, eu não vi ele fazer nada no segundo tempo. Não, então, mas tem que entrar, porque não tem mais ninguém eu acho que é aquilo, mesclar. tem que saber usar o elenco e dar confiança pro elenco. Isso. Por exemplo, tem que acreditar, tem um monte de gente que já fala assim, manda o Orejuela embora. Cara, ele tá no elenco.
Se ninguém pagar, ele tá ali. Aquele Bruno Rodrigues, cara. Cara, ele foi a primeira contratação do Casares. Praticamente nem teve chance, cara. Não Foi teve embora. chance, Ele cara. jogou acho que 1 ou 2 jogos. Ele foi embora. E no jogo que ele entrou assim, eu vi que ele fez uma fumaça, entendeu? A torcida do São Paulo é muito chata, velho. Eu já falei isso em outro vídeo. Desiste de jogador muito rápido, Sim, cara. não, Queima o a jogador, torcida do né? São Paulo já xingou Tele Santana, Kaká. já xingou Kaká, já xingou Rogério Casimiro. Ceni. Casimiro. Cara, Casimiro. Hoje o Casimiro. Hoje ele é um monstro. É porque na Mas época do o- Casimiro, cara, surgiu o Lucas. Né? Que puta que pariu. Jogou demais, né, velho? Mas, cara, a torcida do São Paulo, ela é insuportável. Não velho. tem paciência. Ela É é muito insuportável, imediatista, né? Entendeu? Existem vários caras que, por exemplo, assim, não deu certo esse jogo, o cara Sim. já não presta, vai embora. Sim, exatamente. Aí a minha pergunta, e- que ninguém consegue responder, eu falo, tudo bem, manda ele embora e vamos ficar com quem? Vamos fazer o quê? Vamos né? Vai fazer fazer o quê? quê? Por exemplo, Entendeu? manda o Orejuela embora. A gente vai ficar só com o Igor Vinícius, porque o vovô olímpico, o nosso Daniel Alves, preferiu ir pra Olimpíada do que ficar com a Faz gente. o que quer, né? Aí Tiozão coloca da quem? Suquita? Aí coloca quem? Vai ficar só com o Igor Vinícius. Aí se ele jogar mal, não tem outro. Exatamente. É a mesma cara, coisa, não cara, a adianta torcida jogar. é foda. Não adianta rifar jogador. Hoje a gente vê gente criticando o Nestor, já falando, galera, o Nestor é jovem, ele é um jogador que tá amadurecendo. É por isso que ele não é titular absoluto do time. Cara, Ele é um você- jogador que o Lisieiro tá na frente dele, porque é mais maduro, evoluiu taticamente. O Lisieiro ainda tem muito a aprender. Mas também tem aquela questão que você citou em relação ao Pablo, que é a expectativa. É a expectativa. Que eu também falo que é a comparação. Ah, mas o Luan é melhor. Mas, cara, é outra É outra posição. coisa. Um faz X e o outro faz Y, entendeu? Cara, mas um, uma um coisa- tenta quebrar o galho. Não é a mas o mesma Bruno coisa. Alves é pior que a Arboleda. Pô, não tem como comparar, velho. São Mas jogadores o Bruno Alves- diferentes. mas o Bruno outro Alves também a mundo, gente né? coloca assim, já foi um melhor zagueiro do São Paulo também Já. um tempo atrás, né? Mas enfim, agora não vamos comparar. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, Lucas, e eu não tinha parado pra pensar nisso. Se o Pablo tivesse custado 10 milhões, a cobrança seria a mesma? Não, jamais. Cara, eu não sei. Eu acho que se ele tivesse custado 10 milhões, ele estaria igual o Everton Felipe. Que custou exatamente 10 milhões, entendeu? Ninguém estaria Exatamente. menos. Ia Mas deixar qual que é ali a de pressão do lado. Everton Felipe? Então, Nenhuma. exatamente, é isso que eu queria dizer. O Pablo, ele teve Nenhuma. mais oportunidades. Ele teve muita oportunidade. Teve muita oportunidade. Muita, cara. Sim, com certeza. Pra mim, não dá mais. Não, eu que, acho assim, cara, a gente tá falando do atual time, atual jogador artilheiro do time na temporada. Peraí, ele desaprendeu do Atlético Paranaense pra cá, ele desaprendeu a jogar bola. Ele é um jogador esquecido, desaprende a jogar bola, então ele não merece mais ser profissional, aposenta e joga fora? Não. A gente tem que descobrir o que esse jogador... E eu acho que o Crespo faz esse trabalho muito bem. É a mesma coisa que a gente tá falando aqui do Orejuela. É um jogador que esqueceu de jogar bola, ele não sabe mais jogar bola. No Cruzeiro ele foi bem, ele desaprendeu. Isso, Calma, cara, ele isso teve aí lesão. isso é um pouco do Muricy também, né, cara? Não desistir de jogador, Não desiste, né? O Muricy, cara. ele tem essa... O Orejuela, eu acho que ele foi queimado. E, tipo, aqui eu acho que cabe na conta do Crespo por uma adaptação que não tinha sentido Na zaga, nenhum, né? cara. Sim, na não defesa. tinha sentido Mesma nenhum. coisa o Reinaldo. E o problema É. foi insistir e voltar com o cara naquela posição. Você quebrou, cara. Mata ele, né? O jogo de ontem foi bom porque ele se reafirmou. Ele fez o feijão com arroz. Sim, não jogou comprometeu. muito melhor que o Igor Vinícius. Foi Muito bem, melhor, foi muito bem. muito melhor. Ele fechou muito bem, não Mais arriscou sóbrio, né? demais, entendeu? Então, mostrou que ele teve maturidade pra voltar por cima. Era Mas, um- mas essa é a palavra perfeita. Isso ele é, é mais bom, ó. maduro que o Igor Vinícius. O Igor A Vinícius é próxima moleque enquete, ainda. Ah, não, a próxima enquete no Instagram vai ser quem que a torcida prefere. Viu, seu Diogo? Eu quero saber a sua opinião. Orejuela ou Igor Vinícius? Essa vai ser a próxima enquete. E já deixe nos seus comentários aqui também. Eu Essa é acho uma que eles boa, estão em cara. estágios diferentes, né? Eu acho que o Orejuela é um jogador mais maduro. qualidade diferente, Mais né? maduro, ele tá profissional há muito mais tempo. A gente tem que lembrar que o Igor Vinícius, o time de grande expressão no futebol brasileiro, o primeiro time é o São Paulo. Ele veio de um time Aí, menor. cara, ele é muito esforçado, mas ele falta é. muito. Ele tem muito erro de fundamento. Ele sabe? tem. Sim, E eu acho que ele erra muito nas decisões. Às vezes ele não sabe se ele vai pra linha de fundo e cruzar ou se ele corta pro meio. Ele se perde ali, ele não sabe o que ele tá fazendo ali. E, cara, ele é incrível que quando ele chega na linha de fundo, ele não consegue erguer a bola, cara. Não sei se Mas ele esse tem é uma o problema dos deficiência zagueiros na- do Brasil, dos na- laterais do Brasil, né? Eu acho que não na- tem. Que Mas, por lateral- exemplo, o Reinaldo, ele até consegue erguer uma bola. Ah, mas uma ou é, que outra, o, né? é que o Reinaldo, ele só tem a perna esquerda, né? Porque a direita é só pra andar. E, cara, se for pra perna direita... Não, eu acho que nem meu pra isso, Deus do se- céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Se ele só pra machucar a andar. esquerda, nem de muleta ele usa a direita. Não, teve uma cobrança de escanteio pela direita, né? Que o Reinaldo se posicionou e eu falei, cara, você quer enganar quem que vai bater esse escanteio aí, cara?
É complicado, o Reinaldo. difícil. Mas vocês veem que é o problema dos laterais. Tipo, o Wellington é um que tem dificuldade de cruzamento também. Ele tem uma dificuldade. Eu acho que é o problema dos laterais. Os melhores. Então, quem mas cruza melhor no Brasil? Quem que é o melhor lateral que cruza? Mas aí é Daniel Alves fundamento hoje. nesse Daniel Alves para cruza ver. bem, mas Sim. ele também erra muito em bolas paradas. Bola parada erra muito. Nossa, escanteio. Cara, o O Rafinha manda bem. Agora você vai pegar, tipo, a gente pega laterais sabe- experientes, Felipe Luiz. Então, mas daí cai no que você falou, né? Por exemplo, você corre e tem a linha de fundo. Aí você tem que ter o feeling de saber cruzamento rasteiro, meia altura ou alto. Meia altura, cara, é muito difícil, porque o cara tem que estar muito livre para não ser interceptado. Sim. Então, normalmente você vai meter na cabeça de alguém no segundo pau, no primeiro, Ou rasteiro no fazer primeiro. aquela bola rasteira bem pro meio que o goleiro não vai pegar. Cara, os caras isolam a bola. Tem o cara marcando ali, o cara cruza rasteiro pra. O cara dá uma só raiva que estica as bolas a do São Paulo perninha. cruzam a área. Elas atravessam a Cara, área não, quando inteira. cara, o mas cara já dizia dá o- o cruzamento pra fora Mas direto. isso, cara, é o que que o André Dias falou com a gente, entendeu? O André Dias que fez o podcast com a gente, ele falou, hoje muito pouco eu trabalho esse fundamento. É E verdade. isso é um fundamento, É cara. verdade. Entendeu? Então, quer dizer, por que antigamente saía tanto gol de falta? Porque tinha o Rogério Ceni que batia 50 faltas depois dos treinos, tinha o Marcelinho Carioca, Se tinha Jorge comprometia Wagner. mais, né? Os caras ficavam treinando, entendeu? Hoje quem que treina? Hoje ninguém faz isso, cara. Então isso é fundamento. Tem a história do Tele com o Cafu, né? Que botava É. o Cafu ali e ficava fazendo ele Fazendo cruzar a bola cruzar. na área Exatamente isso. trocentas vezes. E uma parada interessante, cara, por exemplo, antigamente você contratava um cara porque não precisa do cara da bola parada. E todo time tinha uma referência de Tinha um bola cara, parada. Quem que foi a nossa referência de bola parada aí nos últimos anos, cara? Quando eu tinha escanteio, falta, quando sai um gol de falta, fica todo mundo, caraca, um gol de falta. Agora na boa, velho. Qual que Escanteio. foi o nosso último gol de falta? Cara, se não me engano foi o Daniel Alves. Aquele gol lá que ele fez. Que Ou desviou do na Sara, barreira, não lembro foi qual que dos desviou? dois. Não, acho que Acho que foi do Sara, acho que foi do Sara. Será? Não, se Não, acho que foi foi o do de- Daniel Alves, acho. Eu Desviou tenho na quase barreira, não certeza que foi foi? do Daniel Alves, cara. Um Mas o desviou na Sara ele fez um barreira. recentemente, mas eu acho que foram 2, 3 no máximo. Não lembro quem Mas, que ele e, é fez. isso, pra você ver. e é isso que é uma coisa. É Por exemplo, pouco, cara. o Igor Gomes na base fazia gol pra caramba de falta. Cai Fazia no que a gol gente de fora conversou. da área. Cai no que a gente conversou. Parece que o cara ele apanha se chutar de fora da área. Então você tem. É isso. dinizismo. O Sara. Dinizismo. O É Sara, dinizismo. o Sara ele meteu Mas tem uma gente bola. que quer ele de novo, cara. O Sara meteu uma bola contra o Racing, cara, que ele jogou pra canhotinha ali, meteu uma Sim. curva na bola. Cara, que chute. O cara chuta bem. Por que não arrisca mais, entendeu? Eu acho que tem muito, assim, eu acho que os jogadores que subiram, a gente tava conversando antes, os jogadores que subiram na época do Diniz, eles têm muito isso, eles buscam muito mais a tabela Tem que entrar no o gol, né? 1-2 ali do que o chute de fora. E eles ainda têm que se adaptar a isso, porque o Crespo pede o chute de fora. E quando eles chutam de fora, cara, o Sara, o Igor Gomes, o Rigor. Aí você vê, quando os caras quando vem sobe agora, você vê o Nestor. Nestor, qualquer bola que abriu, ele mete pro gol, velho. Pra ele não tem esse tempo O ruim. Nestor chuta bem de fora Não, da e área, outra? o Sara. E os caras estão... O Sara ainda ele tenta mais, cara. Ele tenta mais, ele É, tem tentado mais. É, ele tenta Cara, mais o chute pela fora do- posição dele. Mas um pela cara que posi- chuta bem de fora de área, só pra terminar meu raciocínio aqui, Rafa. Quem chuta bem de fora da área e não chuta que tem um sono da porra é o Vitor Bueno, cara. Nossa, esse daí- O Vitor Bueno, ele chuta bem Ele de chuta fora bem, da área. ele já E fez por que que alguns não chuta? golaços, ele já fez alguns É, golaços. por que não É que chuta, o problema é que cara? ele não entra no jogo. Não é só isso É aí, o não. sono, É só o corpo dele, tá isso, lá. não A é cabeça só- dele acho que tá é a no melhor hotel. A cabeça tá no definição. hotel. Cara, Tem lance que você vê que ele poderia dar um sprint e ganhar do zagueiro, mas parece que ele não quer correr. Ele fala assim, eu vou chegar, vou ter que trombar É tipo, não, o cara é mais forte vai que dar eu. trabalho, É, vai dar ele trabalho. vai me derrubar aqui, vou me machucar. Dói. Então, o próximo jogo agora, sábado, 19 horas, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Eu queria saber teu placar, Lucas. Eu acho que dá empate. E eu acho que na escalação o Crespo vai entrar com uma zaga, a galera vai odiar, mas eu acho que ele vai entrar com o Rodrigo, Bruno Alves. Bruno Alves e Léo. O Léo, como não jogou no último jogo do Brasileiro, ele vai jogar dois pode jogos ser. seguidos. Eu acho que ele poupa o Miranda e o Arboleda, se não Tá tiver, machucado, né? ele vai Acho, poupar, ele vai... E lateral, você Eu acho que ele repete o Orejuela e na Tem que esquerda ele repetir, não tem o né? Wellington, ele vai ter que repetir o Reinaldo. E você, Rafa, qual que seria teu... Cara, é complicado, mas eu acho que daria 1-1. Eu acho que dificilmente a gente segura esse ímpeto, então vai ter que usar muito da malandragem, parar muito o jogo, porque os caras vão moer, cara. Os caras vão querer chegar como rolo compressor. Mas acho que 1-1 ali tá... Então, tá justo. velho, eu vou entrar na tese que o Palmeiras é nosso freguês. E eu vou Tem que dar... jogar em casa, né? Jogar em casa, eu vou Retrospectiva. dar 2-1 pro São Paulo esse resultado aí. Tem Ligado, isso. né, Rafa? Tem isso, é freguês e outra. O Palmeiras é um time reativo, né? Não é um time que... Velho, e nos últimos anos a gente vem batendo neles de É, novo, hein? deve ser toda Então porrada. eu vou voltar naquela... Por isso meu Pode placar. ser, pode ser. E tem uma pode parada ser. que eu quero falar rapidão.
pra você desestabilizar o Palmeiras, é só você provocar o técnico dos caras. O cara que Cara, parece é um moleque, muito Abel estressadinho, Ferreira. né? Abel Muito Ferreira. infantil, estressadinho, cara. velho. Eu achava que o Felipe Melo era o cara que tinha a cabeça fora do lugar. Mas o Abel, você marca pior. 2 vezes ali o volante dos caras. Porra, não vai dar falta. Verdade. Caralho, já quer quebrar tudo, entendeu? Então, falta muita verdade. maturidade, cara. Então, assim, não é muito difícil mexer no psicológico, sorte dele que o time é um time maduro, entendeu? Então, é uma peça ali pra explorar, além do Felipe Melo. Acho que a gente consegue um empate ali, E uma aí, vitória. e a gente tem outro ponto positivo, né? Eles estão... Quem será que vai jogar na lateral esquerda deles agora sem o Vinha? É. Eles É têm aí verdade. um buraco aí, não chegou ninguém, o Jorge não pode jogar. E dia 4 vai ser um dia muito especial para nós. Vamos entrevistar Leandro Guerreiro, nada mais, nada menos do que o cara que é dono de uma das imagens mais marcantes da história do São Paulo. E também depois vamos assistir o jogo aqui, Vasco e São Paulo, com a presença dele aí. Para concluir, Rafa, quer fazer um agradecimento, alguma coisa? Pô, Lucas, muito obrigado aí por ter vindo, cara. Espero que venha mais vezes aí. O cara do Opinião Forte, a gente tava louco aí pra ter essa conversa. Fã do Só Pablo, chamar, tamo fã aí. do Pablo. Não, fã não, né? Fã não, eu só acho que... Não todos é têm tão vez, ruim todos quanto têm dizem, vez, né? todos têm vez. Lucas, quer fazer um agradecimento? Quero agradecer o convite, acho que foi muito legal. Falar do São Paulo é sempre bom. Estar entre pessoas que gostam do São Paulo, entre amigos, é muito bom. Podem chamar mais vezes que a gente vem aqui. Opa, E com certeza. é isso aí, vamos aí, cara. E lá o grupo que a galera conversa e discuta, a gente sempre aprende, sempre tenta mostrar. E eu vejo que tem algumas pessoas que ainda têm receio e é isso aí, cara. Mas é isso aí, senhores. Queria agradecer também a tua presença, Obrigado. ter aceitado nosso convite, né? Com certeza vamos fazer esse bate-papo mais vezes. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, só conheci pela internet. E é isso aí, senhores. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, dar aquela moral. E dia 4 vai ter uma resenha pesada. Tamo junto. valeu.